Nessa aula eu vou te ensinar a criar uma rotina de estudos para aprender inglês sem enrolação. Bora! Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo, se inscreva porque assim você me ajuda muito. E vamos começar com a seguinte pergunta. Para que você quer aprender inglês? Aqui eu vou colocar qual é o objetivo desse vídeo, porque se você está aqui só para aprender meia dúzia de frases, esse não é o foco, tá bom? Esse vídeo é para quem quer usar o inglês para viajar, para usar no trabalho, para assistir séries e filmes sem legenda, para estudar e entre outras coisas mais que você pode usar aí na realidade do seu dia, que é o que eu chamo de inglês da vida real. Quando a gente fala de ter uma rotina para aprender inglês, uma das primeiras coisas que você tem que entender é o que é aprender inglês. Porque nós viemos de uma cultura de escola, ensino tradicional. Então, você aprendeu a sua vida inteira que aprender inglês é fazer prova, é fazer exercício, é estudar gramática, é se enquadrar dentro de um nível básico, intermediário, avançado. Então, você aprendeu que toda essa série de hábitos e de costumes vão te levar a falar inglês. E isso não é verdade. A maior prova disso é o verbo to be, que todo mundo estudou na escola durante anos e anos e anos e não sabe usar na prática. Então é muito importante que você entenda que o ensino tradicional não te leva à fluência. Ele não faz com que você aprenda de fato a falar inglês. Se o ensino tradicional não te leva à fluência, o que você precisa fazer para falar inglês fluente? Você precisa de uma coisa que é o principal: imersão. E isso é uma dedução lógica. É só você olhar para o português, como você aprendeu a falar português, e entender que para o inglês é a mesma coisa. Quando você nasceu, você nasce, vai e começa a fazer o quê? Você vai para a escola? Não, você começa a viver o idioma naquela língua. Então tudo ao seu redor está o português. É a sua mãe falando, é o seu pai, é um livro, é um desenho, é os amiguinhos, depois vem os parentes e tudo que você faz, absolutamente tudo, a não ser no momento que você está dormindo, você está respirando o idioma. E é esse mesmo princípio que nós precisamos aplicar na hora de aprender inglês. Então tá bom, Vini, o ensino tradicional não vai fazer com que eu fale fluente e a imersão vai. Mas o que é a imersão? Imersão nada mais é do que viver o idioma. Você tem que deixar de lado a cultura de que você frequenta aulas de inglês. Você se inscreve no curso, vai para a aula e depois volta para sua rotina. Vai para a aula, volta para sua rotina. Vai seguindo um protocolo com provas, exercícios, um padrão de classificações. Agora eu estou no intermediário 1, básico 2, avançado e depois eu me formo. Não é assim que se aprende inglês. O inglês você aprende através da vivência e não da frequência. Para que você entenda a importância da imersão, vamos fazer uma conta aqui. Se você faz 2 horas de imersão por dia, que é fazer o seguinte, é trazer o inglês para dentro da sua rotina, né? Você não está necessariamente adicionando coisas novas. Você está vivendo, fazendo as coisas que você já ia fazer em inglês. Então, quando você faz isso, uma semana você tem 14 horas de imersão. Quando você vai na pegada do ensino mais tradicional, quando você faz o seu curso de inglês, você está fazendo 2 horas por semana. Se você faz aí 2 aulas. Então, a gente está falando de 2 horas versus 14 horas. É 7 vezes mais. É muito poderoso. A maioria das pessoas vai encontrar 2 desafios na hora de fazer imersão. O primeiro é que você tem que ter uma mudança na sua mentalidade. Você tem que pensar que, bom, ao invés de ir até o inglês e fazer a aula e parar para estudar, eu vou viver a minha vida em inglês. Esse é o primeiro ponto, é uma mudança de mentalidade. O segundo desafio é que você quer saber exatamente onde você está. As pessoas adoram fazer prova de nivelamento. Que nível que eu tô? Onde que eu me encaixo?
Como que eu posso fazer esse exercício aqui que vai me dar tantos pontos? Então a pessoa pega lá o Duolingo e aí ela tem a sensação de progresso, porque ela está tendo um retorno, tem dopamina, aquela coisa de ter uma notificação, um barulhinho, aqueles pontos, como se fosse um jogo, né? Essa gamificação do processo faz com que você tenha essa sensação de progresso. Só que na realidade, isso não está necessariamente acontecendo, porque o aprendizado do inglês ele não é objetivo. Quando você aprende um idioma, não tem uns pontos que te levam a tal lugar, não é assim que funciona. Vou te dar um exemplo, contando uma história do meu filho. O Léo falava assim, até uma semana atrás, quando ele sentia falta da mãe, que ia para o trabalho, ele falava assim, Léo quer mamãe, o Léo quer a mamãe. É assim que ele se expressava. Depois, quando ele já está aí com 2 anos, do nada, de uma hora para outra, ele falou assim, papai, cadê a mamãe? Então, um dia antes, ele falava, Léo quer mamãe. No dia seguinte, ele passou a falar, papai, cadê a mamãe? Essa subida de nível na comunicação dele não tem pontos, não tem uma data, não tem um protocolo. Não, ele foi e viveu e se expôs e viu eu falando, filho, cadê o seu carrinho? A mamãe falando, filho, cadê tal coisa? Chegou uma hora que ele estava com aquele conhecimento que o cérebro dele mapeou aquele tipo de comunicação e ele conseguiu aplicar. E ele só fez isso através da imersão, vivendo o idioma. O que eu quero dizer com essa história é que não existe um protocolo a ser seguido para você se colocar em um nível A, B ou C. Se você é iniciante, se você é um intermediário ou avançado, não tem um dia, depois de 6 meses aqui, seguindo esses exercícios, fazendo esse protocolo, de repente, de um dia para o outro, eu virei avançado, porque eu ganhei um papel, ou porque o Duolingo me falou que agora eu estou nesse nível. Não, é um processo de repetição, de treino, de exposição e de vivência do idioma. A essa altura, eu espero que você tenha entendido que o processo da fluência e do desenvolvimento do idioma não está ligado a níveis, a exercícios, a preencher lacuna, a seguir um passo a passo de teorias. Não é isso. Ele está ligado a você ter uma vida e uma rotina que te coloque em contato com o inglês. Certo? Dito tudo isso, agora eu quero falar da rotina que eu recomendo que você faça, independente do seu nível. Se você é uma pessoa que está começando, se você é um estudante que já está aí há mais tempo tendo contato com o inglês. Eu sugiro que você implemente 2 coisas no seu dia a dia. A primeira coisa é que você vai passar a consumir algum tipo de conteúdo em inglês. O tipo de conteúdo vai depender de você. O mais importante é que seja algo que você entenda, que seja compreensível de ouvir, e que seja uma coisa que te interesse, seja por um negócio que você goste ou por uma necessidade. Preciso aprender uma coisa para o trabalho, por exemplo. E uma coisa importante é que você tenha consistência. Então, eu sugiro que você comece 30 minutos por dia, 5 dias na semana. Faz 5 dias, descansa 2. Quer intercalar, descansar, fazer 2, descansa 1, depois 3, descansa mais 1, tá tudo certo. O importante é que você tenha pelo menos 5 dias de contato com o inglês, 30 minutos por dia no mínimo. A segunda atividade é que você vai fazer 30 minutos de conversação 2 vezes na semana. E aqui eu vou dar 3 opções. A primeira, conversar com um amigo ou um colega de trabalho, um primo, qualquer pessoa que você consiga praticar inglês. Segunda opção, conversar sozinho. Exatamente isso. Eu fiz isso há muitos anos atrás. Aliás, eu faço isso até hoje, eu nunca parei de fazer. E você pode fazer isso nas coisas mais simples. Por exemplo, vou levantar aqui agora, terminar de gravar essa aula e vou pegar um café. Então eu falo isso. Estou indo na cozinha pegar um café. Eu falo isso em inglês. Eu paro e falo, preciso olhar os meus e-mails. Como que eu falo isso em inglês? E aí você pode adaptar conforme o seu nível. Se você consegue elaborar mais, elabore. Se você não sabe uma palavra, você fala e-mail, tá, eu preciso olhar, eu não sei nem falar como que fala. Procure essa palavra e aí você fala sobre ela. Pode fazer a frase, você pode pegar uma palavra.
Café, eu vou fazer um café na cozinha. Café eu sei que é coffee. Como que é cozinha em inglês? Kitchen. Beleza, você aprendeu um vocabulário novo. Então, independente do seu nível, você pode aplicar e adaptar conforme a sua necessidade e o seu momento. A terceira opção é fazer um momento de reflexões no final do dia. Então, no fim do dia, você para e fala sobre o seu dia. Hoje aconteceu isso, hoje eu fiz aquilo, eu estou feliz com isso daqui, isso aqui está me chateando. É um momento até de introspecção para você ter uma pausa e uns minutos ali com você. Mas você vai fazer isso em inglês. Então, são coisas que você pode fazer, que você já vai fazer e que você vai fazer aquilo em inglês. Então, a chave para você até otimizar o seu tempo é transformar coisas que você já faz em inglês. Então, eu já vou fazer tal coisa, eu já vou ter uma reunião no trabalho, propõe de fazer aquilo em inglês, de fazer nem que sejam os tópicos ou uma parte da reunião. Se você implementar essas duas atividades, 30 minutos de conversação 2 vezes na semana, 30 minutos de conteúdo 5 vezes na semana, eu tenho certeza que o seu inglês vai melhorar muito. Se essa aula te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.